Tudo bem? Mais uma videoaula de Teologia Sistemática. Hoje nós estaremos falando sobre salvação. O aspecto da salvação é um ato poderoso de Deus para salvar o ser humano. Salvar de quê? Salvar do pecado, da perdição eterna, da morte. Então esse ato ele é feito mediante um ser poderoso a seres que estão em miséria espiritual. Deus sente essa compaixão da miséria e faz, acima de tudo, um plano desde toda a eternidade para culminar na salvação desses seres humanos através de um ato de extremo milagre que é Jesus Cristo. Então, dentro da salvação, existem três aspectos: a justificação, regeneração e adoção, e a santificação. A justificação, ela é definida de um ato aonde Deus perdoa todo o ser humano através de Cristo Jesus, né? Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, e esses são então considerados justificados. Não existe pecado ao olhar para estas pessoas, ou seja, pecado para condenação, isso que eu quis dizer. Isso acaba trazendo o pensamento muito claro que então alguém pagou por esse pecado. Quem pagou? Jesus Cristo pagou pelo pecado do ser humano. Então Jesus, ao pagar por esse pecado, faz com que o próprio ser humano seja justificado por Deus, porque todo o pecado foi imputado em Jesus Cristo. Vimos também um aspecto da regeneração e a adoção. A palavra grega para regeneração é literalmente nascer de novo. Então, o ser humano que foi gerado em pecado, na carne, no ventre de sua mãe, agora ele vai passar a ter uma nova geração. Essa geração, ela é dada não pela vontade da carne, mas sim pela vontade de Deus. Então essa é uma geração espiritual. Então o homem, quando ele nasce novamente, em vida, já adulto, ele vai nascer dentro de uma predisposição espiritual através de Jesus Cristo. A adoção, ela vem mediante a esse ato de regeneração. A pessoa regenerada, ela passa a ter uma nova natureza e assim ela tem a fé em Cristo Jesus. Então, pelo fato dela ter a fé em Cristo Jesus, ela passa a ser chamado filho de Deus. João 1,12, todos aqueles que nele creram deram poder de serem feitos filhos de Deus. Então essas pessoas passam a ser filhos de Deus, dos Deus Altíssimo. E o outro aspecto é a santificação. Como a natureza gerada dentro do ser humano é uma natureza espiritual, ela então em conflito com a própria carne, como é dado em Gálatas capítulo de número 5, ela vai lutar para que o homem possa ter aspectos dentro da sua nova natureza. Que aspecto é esse? É o aspecto da santidade. A tudo aquilo que é levado ao Espírito ou pelo Espírito, esse homem então ele passa a enxergar as coisas no aspecto divino. Então essa mudança de ótica, essa mudança de cosmovisão, acaba trazendo para o ser humano a santidade, que é os seus atos estarem mais próximos de Deus. Dentro da natureza da salvação ainda, podemos enxergar que essa salvação ela é externa e interna dentro do ser humano. Existe uma mudança do aspecto social no ser humano, porque o ser humano salvo, ele começa a se comportar de forma diferente dentro da sociedade aonde que ele está inserido. Ele começa a exercer uma influência do reino mediante a sociedade. Apesar da polis não ser dogmatizada pela eclésia, podemos enxergar que
aqueles que compõem a eclésia irão influenciar a polis. Ou seja, a igreja não doutrina uma cidade, uma comunidade, mas os integrantes da igreja influenciam uma cidade. Claro que dentro do aspecto positivo daquilo que é tratado o Novo Testamento. Trazendo para dentro do seu interior, nós falamos da concupiscência do ser humano, que é o desejo do ser humano, que é aquela atividade do ser humano. O nosso pecado ele vem através da concupiscência, através de nossos desejos. Se nós produzirmos, então, o fruto do Espírito, nós, então, teremos uma boa concupiscência. Então, o nosso interior ele está regenerado. Todavia, se nós produzirmos mais frutos da carne, nós, então, teremos um interior ainda pecaminoso, pontos aonde a salvação ainda não alcançou o ser humano. Qual é a condição para uma pessoa ser salva? É o arrependimento. O arrependimento é a condição para que o ser humano venha a ser salvo. Nosso irmão Pedro, talvez as epístolas mais teológicas seja de Pedro, não no sentido da teologia científica, acadêmica que nós temos hoje, mas no sentido da teologia da ortopraxia, da prática, aonde que Pedro ele vai tentar esboçar uma vida prática com Deus. Em segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, a palavra de Deus diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o ato da pregação da palavra de Deus é o que vai trazer o arrependimento ao ser humano. São dois agentes que atuam na salvação: o Espírito Santo de Deus, para convencer o homem do seu pecado. O homem ele só é convencido pela ação do Espírito Santo de Deus e pela pregação da palavra. Então, quando há a pregação da palavra, há a manifestação do Espírito Santo, e esta pessoa, então, passa a ter frutos dignos de arrependimento. Ela retorna, metanoia, ela retorna na sua mente, começa a fazer uma reflexão de sua vida, como se fosse um flash, e aquela pessoa, então, sente uma dor profunda pelos pecados, os erros cometidos. Aí tem um ponto que nós temos de detalhar. O arrependimento, ele não está apenas ligado a esta dor profunda, mas o arrependimento está também ligado à mudança do hábito. Haja vista que quando tem uma dor profunda, sem mudança de ato, é remorso, uma dor muito grande por algo que eu cometi de errado. Então, isso não quer dizer que eu irei mudar a minha atitude posteriormente. Então, isso não é arrependimento. Um exemplo bíblico de tal coisa, temos alguns, mas o que mais conhecido é o de Judas. Judas sente profundo arrependimento, mas não teve mudança do seu hábito pecaminoso. Já Pedro, ele sente uma dor profunda, né, ali, e depois ele muda completamente, ou seja, arrependimento. Judas, remorso, Pedro, arrependimento. O outro grande aspecto é a conversão. Quando nós falamos de salvação, temos de falar também da palavra conversão. Conversão é mortificar o nosso corpo pecaminoso e passar a ter uma vida com Deus.
Assim é dito em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então eu tenho de mortificar o meu desejo, o meu membro. Assim eu me converto. A conversão é um ato de expressar uma nova imagem aqui nessa terra. Eu não tenho mais a imagem humana, mas eu passo a buscar a imagem divina. Então paramos aqui nesse primeiro vídeo, daqui a pouco já estaremos no segundo.